Olá, olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer essa live. Eu combinei com alguns alunos aí do curso da manhã. Estou começando um pouquinho mais cedo, e principalmente para dar boas-vindas a você que está ouvindo, está vendo essa live depois. Então, seja bem-vindo, participe, aproveite. Nós vamos falar hoje de saúde e segurança no trabalho. Então, é, é isso aí. Vale a pena. Fique aí conosco, tá legal? Então, eu vou esperar mais alguns minutinhos para que a gente consiga falar aí com a turminha, tá bom? Nesse meio tempo, eu queria falar aí com vocês sobre esse fim de semana. A gente vai é, primeira questão, né? Todos vão votar, então é importante que vocês pensem no voto de uma forma consciente. Eu não faço nenhuma apologia aí, candidato X ou Y, mas eu queria que vocês realmente é, pensassem muito bem, pensem com seriedade no candidato. Hoje é o dia em que a nossa Constituição Federal de 88 faz 30 anos, então me preocupa um pouco que em várias vezes as pessoas falam em uma outra Constituição, enfim, 30 anos é pouco tempo para uma Constituição, enfim, estar madura, e nós temos realmente uma Constituição cidadã. Significa que é uma Constituição que garante uma imensidade de direitos. E, então, por isso que vale a pena que você tenha essa preocupação, que você tenha esse cuidado de realizar o seu voto de uma forma correta, né? E além disso, né, de pensar aí no voto, a gente tem que pensar assim, nós temos no nosso sistema jurídico o sistema de freios e contrapesos lá, veio lá de trás, né? Então a gente tem que trabalhando de uma forma harmônica e ao mesmo tempo que enfim, fiscaliza o outro. é, esse, essas, esses órgãos, eles na verdade é, servem para fiscalizar e te ajudar. Agora, se você vota em um determinado presidente e vota num Congresso que é totalmente contrário às ideias dele, na verdade, acaba sendo um tiro no pé, né? Então, pensem aí, né, nessa forma de você realizar seu voto. Gente, eu tô vendo aqui você, eu não estou, eu vi que tem alguém aqui assistindo a nossa live. Dê um oi para eu saber que você está aí. É, e até saber se eu já posso começar a exposição. A gente vai falar um pouco hoje sobre saúde e segurança no trabalho. Vou tentar falar um pouquinho sobre essas questões em uma horinha, porque aí depois para vocês que estiverem aí, eu libero o material, tá? Me falem que eu mando por e-mail para vocês a legislação e a gente começa a pensar. Então, sejam bem-vindos, bem-vindos vocês dois que já estão aí. É que não está aparecendo para mim. Olha só que interessante. Oi, Daíla. Bom dia. Legal. Então, seja bem-vinda, né? É, Oi, Rayane, bom dia, bom dia. Eu acho que a gente já pode começar, porque já são 9h04, e aí o pessoal vai entrando, né? Hoje, como eu falei com vocês, a gente vai dar uma repassada em alguns temas que a gente falaria em aula hoje, mas por força aí da requisição do prédio pela
Justiça Eleitoral, a gente não consegue dar aula para vocês lá, né? Então, eu tomei a liberdade de trabalhar com vocês um pouquinho desse conteúdo, tá? Vão me interrompendo se vocês tiverem dúvida, tá? E me falem. Eu lembro de ter passado para vocês os artigos da CLT, mas essa parte eu não passei para vocês. Então, depois deem uma olhada e vocês podem me pedir uma cópia e eu mando para vocês, tá? Eu mando para vocês aí uma cópia desses artigos, porque vocês podem estudar depois em casa. Primeira coisa que a gente fala da saúde e segurança no trabalho todos, enfim, quem trabalha normalmente fala assim, eu trabalho numa atividade e é uma atividade insalubre, insegura, eu tenho direito a receber insalubridade? E a gente teve uma palestra na Semana Jurídica, inclusive, com um pesquisador, que ele é doutor químico, né? E realmente nós tivemos a oportunidade de discutir essa questão, não só em relação à remuneração, à indenização pecuniária por conta dos trabalhos insalubres, mas também a questão de melhorar a própria segurança desse meio ambiente do trabalho, né? Muita gente não pensa que se ela recebe uma indenização a título de insalubridade, na verdade, o que a pessoa tem é uma redução da. Deixa eu melhorar aqui. É uma redução da própria vida dela. Então, mais do que pensar, eu vou ter alguma remuneração, é importante que a gente repense, bom, será que é possível melhorar esse ambiente de trabalho? Por quê? Vamos pensar aí em pessoas que trabalham com agentes químicos, trabalham em ambientes fechados, insalubres. Essa segurança do trabalho, muitas vezes a empresa fornece o equipamento de proteção individual, que a sigla é EPI, então é equipamento de proteção individual, mas eu já vi casos, inclusive com clientes meus, empresas, em que a empresa forneceu o EPI e o funcionário se recusava a utilizar esse EPI, né? A gente vê aí, então, que existe uma cultura que é errada de que a pessoa acaba falando assim, é obrigação da empresa. Não, a saúde e a segurança do trabalho são obrigações que são compartilhadas entre empresa, empregador e empregado. Se o empregador fornece o EPI, o empregado tem o dever de utilizar. Inclusive, em uma das audiências trabalhistas que eu tive com esse cliente, foi interessante porque na época o empregado ele falou para o juiz, quando foi perguntado, que ele não usava, ele falava assim, ele não me obrigava a usar, e o juiz deu uma resposta assim, disse que, olha, sua obrigação utilizar, então você não é, meio que, você não é criança enfim, não precisa ficar sendo tutelado não precisa ficar sendo tutelado pelo empregador, né? Isso aí, Márcio, exatamente. O Dr. Walter falou sobre a importância de seguir as normas técnicas e utilização dos EPIs. Sim, exatamente. E é nessa questão que eu falo com vocês. Por quê? Às vezes o empregado ele fala, não vou usar, é obrigação da empresa me forçar, e não é isso, né? Por isso que vocês, principalmente da administração, que vão trabalhar, aí Nelly, seja bem-vinda, Márcio também, né? Sejam todos bem-vindos. Aí todos vocês que trabalham, ou Márcio, né, que pode ser do jurídico de alguma empresa, vai orientar o cliente, e os nossos amigos administradores que podem trabalhar aí dentro
ou do Departamento de Recursos Humanos, ou do Departamento Pessoal, vocês têm que cuidar que o empregado, ele conheça as regras, ele tenha um treinamento, normalmente esse treinamento é inicial, antes de ele iniciar a atividade, para que você consiga, eventualmente, numa reclamação trabalhista, provar que foi fornecido esse EPI, tá? Eu achei interessante, inclusive, Márcio, que o Dr. Walter fala assim, olha, se eu faltar, né, num determinado trabalho, eu vou faltar para quem? Para a empresa? Não, a empresa, o funcionário morreu, a empresa vai contratar outro, por mais que o gestor sinta, mas quem vai sentir é a família. Então, por isso que é super importante o cuidado à utilização, ao emprego dos equipamentos de proteção individual. Então, vocês que têm aí acesso, não sei se vocês conseguem acesso à CLT, a gente vai começar a analisar um pouco os artigos a partir do artigo 154. Né? Então, lá no capítulo 5, é tratado da segurança e da medicina do trabalho. Então, o que diz o caput do 154? A observância em todos os locais de trabalho, no disposto neste capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados, municípios, em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Então, para a gente perceber que a CLT garante uma proteção ampla à segurança do empregado, porque, no limite, é a própria segurança à vida do empregado. É aquela segurança à vida que a gente vê garantida no artigo 6º da Constituição Federal. Né? Então, o empregado ele tem o direito, que é um direito individual, constitucionalmente garantido. Né? Então, a gente sempre falando da nossa Constituição. Também falamos sobre essas normas de proteção. Vocês já devem ter ouvido sobre as NRs, não é? São as normas regulamentares. O pessoal que trabalha na área de telemarketing tem a NR17, aí fala, tem algumas regras sobre som, ergonomia, etc. Então, mesmo que não esteja na lei formalmente considerada, essa norma regulamentar, ela precisa ser cumprida, tá? Porque a própria CLT, ela mostra que nós temos outras normas que precisam ter aí enfim, um cumprimento por parte de empresa e próprio empregado, né? Ele tem que assumir aí a sua parcela de responsabilidade na utilização quando o EPI lhe é fornecido. Então, existe o órgão de âmbito nacional, né? E esse órgão de âmbito nacional vai criar aí limites e normas de aplicação, né, que vão regulamentar a CLT. Esse órgão também vai coordenar, orientar, supervisionar as atividades relacionadas à segurança e medicina no trabalho. E, em última instância, reconhecer aí, verificar os recursos apresentados pelos delegados regionais do trabalho. Né? Então, sempre que a gente tem a legislação, essa legislação infralegal, ela tem como base, como fundamento de legalidade, a própria CLT, nesse capítulo 5 que eu estou falando aqui para vocês, tá? O que a Delegacia Regional do Trabalho faz, então? Então, dentro das suas competências está a promoção de fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. A DRT também precisa adotar as medidas que se tornem exigíveis em função aí do que é determinado na CLT,
determinando inclusive obras e reparos em qualquer local de trabalho que seja necessário. Então, numa fiscalização ao ambiente de trabalho, e a gente sabe que essas fiscalizações acontecem muitas vezes por uma denúncia, né? Aí vai lá, a Delegacia Regional do Trabalho, e faz uma vistoria. Nessa vistoria, se for detectada alguma irregularidade, a DRT pode obrigar esse empregador a fazer aí os reparos, tá? E mais, né, é possível também impor penalidades por descumprimento das normas constantes aí na CLT. Lá no artigo 201, deixa eu abrir, buscar aqui para vocês. Coloquei aqui. Lá no artigo 201, aparece. Tá aqui. Aqui. As infrações, então, as infrações, as penalidades, né, desse capítulo 5 sobre medicina do trabalho, são punidas com uma multa, né? Então, vejam só, essa multa vai variar de 5 a 50 vezes o valor, de 3 a 30 vezes o valor estabelecido numa tabela, tá? Então, vejam só, vale a pena respeitar as normas de segurança do trabalho? Sim. Principalmente quem é da administração, a gente sempre discute qual é a função por meio da qual você escolhe fazer realizar aí um empreendimento, abrir uma empresa, né? Você abre essa empresa porque você quer ter lucro, né, gente? Né? Então, falem aí, se vocês estão aí, deem os likes, né, para eu saber que vocês estão acordados. Então, é interessante que a gente veja essa questão, né? Eu preciso ter lucro na atividade. Então, imaginem, você teve todo o trabalho, você montou o seu plano de negócios, né? E, enfim, aí percebe que, poxa vida, depois de meses trabalhando ou anos trabalhando, vem uma multa que pode até te tirar do mercado. Não vale a pena, né? Veja, é muito importante que você tenha essa consciência, você que é administrador, que é necessário garantir essas condições mínimas para o empregado, tá? Vamos continuar aqui com a nossa legislação. Então, vimos que as delegacias regionais do trabalho, elas vão fazer aí essa fiscalização. E o que a empresa deve fazer? Primeiro, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Depois, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes no trabalho ou doenças ocupacionais. Essas ordens de serviço devem ser comunicadas ao empregado. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, essa gestão acaba sendo burocratizada, eu preciso sempre informar o empregado enfim, quais as formas que ele vai ter que atuar e sempre colhendo assinatura, sim. Não basta, por mais que a gente fale que o contrato de trabalho ele um contrato mais que ele pode até ser formado pela atuação desse empregado, né? Então, sem ser escrito e tal, ele pode ser tácito. Para a regulamentação dessa atividade do empregado, ele precisa ser informado, porque amanhã ou depois, se tal empregado mover uma reclamação trabalhista, a empresa tem como se defender, a empresa tem como demonstrar que não foi ela a causadora, que ela realmente cumpriu aí as determinações legais, tá? Além disso, é necessário, então, que o empregador adote as medidas determinadas pelo órgão competente, claro, ou a delegacia do trabalho, tal, e
facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Então, ele não pode impedir que a autoridade competente faça a sua fiscalização. Tá? Isso é uma questão de, enfim, direito público até. Né? Então, seria descumprimento da ordem, não cabe mesmo ao empregador falar assim, aqui é minha empresa, você não vai entrar, tá? Tudo bem? Bom, a gente só falou aqui da Delegacia Regional do Trabalho, falamos do empregador e o empregado. Ele precisa cumprir as normas? Sim, tá? Então, cabe ao empregado, primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções do item 2 do artigo 157. Então, o que é esse item 2 do 157? Sabe aquelas instruções que o empregador recebe, que o empregador passa para o empregado? Então, é obrigação do empregado seguir a instrução. Agora, pergunto a vocês, vamos lá. O que vocês acham? Seria necessário colocar na legislação que é necessário o empregado seguir a instrução do empregador? O que vocês acham? Falem aí para mim. Vamos lá, vamos lá. Seria importante? Seria necessário colocar isso numa lei? Porque, vejam, a gente tem enfim, a gente tem essa regulamentação, mas é, eu posso, né? Seria muito fácil que o empregado já de antemão soubesse, né, o que ele deveria fazer e cumprisse a norma. Então, a rigor, a legislação não precisaria, né? Exatamente, Rayane, não seria necessário. Mas por que se coloca na lei? Porque tem empregado que fala assim, eu não vou fazer, quero ver ele me mandar. Parece uma pessoa que tem 5 anos de idade, né? O dono da bola, fala, a bola é minha, eu vou embora. Né? E não dá, né, gente? Não dá, não dá. Mas a legislação acaba pecando pelo excesso, porque realmente há pessoas que não entendem a necessidade de cumprir essa norma. E que mais? O que o empregado deve fazer? Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos de segurança no trabalho. Ele tem que colaborar. O empregado, ele não pode se furtar. Eu quero... Vamos pensar lá em alguém que fala assim, eu quero que essa empresa se ferre. Eles vão ter que pagar a minha indenização se eu me machucar. E aí eu não vou fazer nada. Não pode. É um ato faltoso. Então, olha só, ato faltoso do empregado é uma recusa injustificada. A linha A observância das instruções expedidas pelo empregador, aquelas que a gente falou anteriormente, e o uso do equipamento de proteção individual. Então, essa recusa injustificada é um ato faltoso. Ou seja, o empregado pode sofrer uma advertência por não usar o EPI? Vamos lá. Rayane, Adriana, Nelly, Márcio. O que vocês acham? Eu posso dar aplicar uma falta, aplicar uma advertência, aliás, eu posso aplicar uma advertência por não uso do equipamento de proteção individual? Será que cabe? Isso, exatamente, tá? Então, podemos aplicar. E aí, vamos lembrar daquela nossa aula sobre justa causa? Se o meu empregado ele se recusa a cumprir, eu aplico uma advertência, duas advertências, três advertências, cabe até uma justa causa, né? Olha que legal, tá? Isso aí, Nelly, isso aí, Adri. Ó, cabe até justa causa. Olha que interessante. A gente normalmente só ouve dos empregados eu quero meus direitos, mas e os deveres? Então, cabe a esse gestor, né, e vocês estarão aí, a Adriana é das contábeis, né, cabe a esse gestor orientar. A gente vê que
vocês, né, que estarão aí daqui a pouco no mercado, lidando com essas questões, vocês vão ter que tentar ajudar o empresário a aplicar a lei e manter o lucro. E isso é importante porque a gente vê que hoje em dia está muito difícil. Essa crise mudou o cenário do país e qualquer erro pode ser fatal. Muitas empresas estão saindo do mercado por simplesmente não conseguirem bancar, não conseguirem sequer aí, às vezes, pagar fornecedores, salário, etc. Então, com uma boa. É... a Nelly, isso aí. A Nelly está falando assim, sou cipeira na empresa, lembro de algumas coisas do curso que fiz, é exatamente isso, tá? É, a ideia aqui é que vocês tenham essa conscientização e não pensem que isso daqui então a segurança no trabalho só beneficia o empregador. Não, beneficia o empregado também. Esse empregado que vai ter condições de ter uma vida mais longa, que vai ter condições de trabalhar melhor, né? E a gente pensa aqui em segurança do trabalho, vida, exercício da cidadania e tudo mais, tá? Nosso papel aí, então, é de orientação, né? Tanto a função do advogado, do contador, do administrador, a nossa função é ajudar, não criar problemas. Eu já vi gente trabalhando aí, falando, orientando errado, né? E acaba que, no fim das contas, quem perde é a própria empresa. E a empresa ela tem uma função social que precisa ser cumprida, né? A empresa, que é essa atividade empresária, ela serve não só para gerar lucro ao empregador. Não é isso. Ela gera lucro ao empregador, ela dá emprego. Então, a partir da empresa, a gente tem uma circulação de renda, né? Nas famílias, a gente gera também a entrega de bens para a sociedade, vejam, e às vezes por um deslize, né, alguma fatalidade que acontece dentro daquela atividade empresária, a empresa pode chegar até a fechar, né? Isso não é bom para nós, né, para nossa sociedade, tá? E quais são aqui, vamos falar um pouquinho desses órgãos de segurança e medicina no trabalho nas empresas. A partir do 162, a gente vai falar desses órgãos, tá? Então, primeiro, 162 caput. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. As normas a que se refere esse artigo estabelecerão a classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco das suas atividades. Vamos pensar aí, como assim risco à atividade? Se eu penso na minha empresa, que é um escritório. Eu tenho lá um escritório de cobrança. Será que nesse escritório de cobrança eu tenho o mesmo risco de atividade de uma metalúrgica? É óbvio que não. Então, essa classificação da empresa vai ser dentro de cada uma, dentro da sua atividade, do que ela faz, né? E mesmo assim a gente tem aquela discussão, na metalúrgica eu tenho um risco maior, né, numa metalúrgica, numa empresa aí, numa indústria, por exemplo. Mas será que o profissional do escritório dessa metalúrgica vai ter o mesmo risco? Por quê? Em que condições? Então, tudo isso é discutido para garantir a segurança do trabalho de todos, né? Que mais? O que vamos ver, né? Então, primeiro, depois, né? Primeiro, classificação, depois, o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, a qualificação exigida para os profissionais em questão, o regime de trabalho e as características e atribuições dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, tá?
Bom, Nelly, você é membro da CIPA, não é? A CIPA, ela vem prevista no artigo 163 da CLT, tá? A criação dela é de 1977, então faz bastante tempo, né, gente? É obrigatória a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nela especificadas. Então, é o Ministério de Trabalho que vai regulamentar as atribuições, composição e funcionamento da CIPA. Cada comissão interna de prevenção de acidentes é composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados nas regulamentações aí estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Interessante que sempre que a gente fala da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nós temos aí uma garantia, na verdade, de essa cooperação entre empregado e empregador, tá? Muita gente, quando tem eleição da CIPA na empresa, a pessoa fala, imagina que eu vou fazer isso, tal. Puro desconhecimento, é o interesse também do empregado fazer parte, colaborar com a empresa, saber exatamente o que você pode melhorar naquele ambiente, estar olhando, porque o próprio gestor que ele monta o negócio, etc., ele não está no dia a dia da operação do negócio. Então, é imprescindível que o empregado dê o seu olhar, ele que vai estar aí no dia a dia desenvolvendo a sua atribuição. Além disso, quando a gente pensa na CIPA, né, aqui no parágrafo primeiro, a gente vê que, olha, eu tenho os representantes dos empregados que são titulares e suplentes, tá? E quem designa os representantes? Os próprios, os empregadores, né? Os representantes dos empregadores, os próprios empregadores, tá? Então, designado pelos empregadores. Os representantes dos empregados são eleitos, né, por voto secreto, e aí vão participar dessa eleição é, os empregados interessados. Então se o empregado não quiser votar, ele pode? Pode não votar, pode não participar. Mas a ideia é que eles participem para que possam eleger o seu representante. A gente está aí nessa fase de eleições, né? Muita gente fala, eu não quero votar, eu sou obrigado, tal, né? Veja, aqui a gente tem um interesse, é um interesse de garantir a prevenção de acidentes. E qual é o mandato do membro da CIPA? Vamos lá. Vamos lá. Qual é o mandato do membro da CIPA? Você lembra, Nelly? Vamos lá. Alguém sabe quanto tempo um membro da CIPA pode exercer aí esse mandato? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão dormindo, hein? Olha só. Bom, eu vou contar para vocês, tá? Então, esse mandato do membro da CIPA é de 1 ano, que pode ser prorrogado por mais 1 ano, tá? Então, ele pode ficar aí por 2 anos. E existe alguma vantagem para que esse, para esse membro da CIPA ser membro da CIPA? Sim. Então ele vai ter uma estabilidade, né? Então, esse membro da CIPA, esse representante dos empregados, não podem ser despedidos sem justa causa, né? Então, a legislação fala assim: olha, os titulares da representação dos empregados da CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, aqui a demissão somente por justa causa. Agora, e o representante
do empregador, ele pode sofrer a despedida arbitrária? O representante do empregador pode sofrer a despedida? Isso, Rayane, 2 anos, 1 e 1, isso aí, isso mesmo. O representante do empregador pode? Isso é por votação, Rayane. Quando a gente fala por escrutínio secreto, é por votação, tá? Então, é votado o representante dos empregados por voto, e do empregador ele escolhe, tá? Então, ele fala assim: ah, você, João, vai ser o meu representante da CIPA. Agora, esse que é escolhido pelo chefe, pelo empregador, ele pode ser demitido é, sem justa causa, arbitrariamente? Vamos lá, vamos lá. Pode, tá? Ele pode ser, ele pode ser, é, enfim, demitido sem justa causa, tá? O representante que é votado, que é eleito, ele não pode ser demitido, exceto se for por justa causa, tá? É isso que diz a lei. E isso é importante porque ele pode, como ele vai mexer aí muitas vezes nessa questão da segurança, ele, ele pode não agradar, às vezes, o gestor, porque ele vai mostrar o que está errado. Então, por isso que é importante esse conhecimento, tá? Bom, o que é o equipamento de proteção individual, gente? O que é um equipamento de proteção individual? O equipamento de proteção individual é um instrumento que vai ser utilizado. O equipamento de proteção individual é um instrumento que vai ser utilizado para prevenção de um acidente, tá? Então, ele é individual. Eu posso, por exemplo, receber aquele tampão para prevenção do ruído, né? Aquela borrachinha, eu coloco aqui, aí eu saio, meu turno é da manhã, aí eu saio, tiro, deixo na bancada, e o meu outro colega da tarde põe o mesmo. Não, né? Tá? Então, aqui é de proteção individual, tá? Não, a gente não tem aí não cabe aí esse compartilhamento dos EPIs. Então, Nelly, eu estou vendo aqui, olha, na minha loja só tem eu, não foi por votação. Provavelmente, você tem que verificar se você é um membro escolhido provavelmente você é membro da CIPA escolhido pelo empregador, tá? Então, dá uma checada aí, até para você saber como foi enfim, a sua escolha, porque se só tem você, provavelmente foi um empregador que te escolheu para membro da Comissão de Prevenção de Acidente, tá bom? Então, aí depois você me conta nas próximas aulas que a gente vai se encontrar aí, e aí você me fala, tá legal? Então, a gente tem o EPI. E como é que funciona a regulamentação do EPI? A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Então, primeiro, eu tenho que ter medidas de ordem geral. Vamos pensar assim, o ruído. Eu tenho ruído excessivo por causa do uso do maquinário. Será que é possível reduzir o ruído do maquinário? Então, legal. Legal, Nelly. Será que é possível reduzir o ruído do maquinário? Então, primeiro, antes de dar tampão, né, aquele abafador de ouvido para todo mundo, tenta melhorar e reduzir o ruído do maquinário, tá? Então, depois que tudo foi feito, não é possível mais fazer nenhum ajuste no equipamento, aí sim a gente tem condições de ver os EPIs, tá? Muita gente que trabalha na limpeza,
a umidade, ela é um risco, né, à saúde. Então, claro, é possível que a pessoa use as botas, tal, e é necessário para não escorregar, etc. Sim, mas existem equipamentos que as empresas de limpeza utilizam para não gerar tanta água. Então, não sei se vocês já perceberam, muitas vezes você vai a um ambiente, um shopping, etc. Eles usam outros equipamentos para realmente já passar aquele equipamento, acho que chama mop, já passa, já aquilo lá já passa, já seca, eles já torcem e evita tanto acidente do profissional da limpeza e também evitam os acidentes das pessoas que vão trafegar por aquele local. Para a gente perceber que o quão é importante garantir essa segurança do trabalho, tá? E quais são, quando a gente pensa em medidas preventivas de medicina do trabalho, quando elas são necessárias, né? Então, bom, prevenir tem que ser antecipado. Nós já falamos lá no início do nosso curso sobre o exame médico, né? O exame admissional. Agora a gente volta a esse tema, tá? Esse exame médico, ele é obrigatório, o admissional, tá? Ele é obrigatório enfim, e quando ele deve ser feito? Na admissão, né? Antes de o funcionário entrar na atividade, ele deve fazer esse exame admissional. Na demissão, ele deverá fazer o exame para verificar se houve algum problema decorrente do exercício daquela atividade, né? Muita gente que trabalha com fone de ouvido, etc., vai verificar se houve uma perda auditiva, etc., tá? E periodicamente. Então, algumas empresas fazem de 2 em 2 anos, outras com um prazo maior. Então, é interessante aí que a gente veja essa garantia desses exames. Outro dia, uma aluna me perguntou, professora, mas e aí? Eu trabalho numa empresa e tem muita gente lá que nunca fez exame nenhum, e aí? Eles podem ser punidos? Olha, hoje, agora, o e-social ele está sendo implantado, ainda não são todas as empresas que têm obrigatoriedade de utilizar esse sistema de controle mesmo da atividade, né, do direito do trabalho, aí, de previdência e etc. Mas quando entrar em vigor em todas as empresas, o e-social ele vai impedir essa contratação se a pessoa não conseguiu, se a pessoa não fez os exames. Então vai ter que estar tudo no sistema. Vai ser muito mais fácil para o Ministério do Trabalho fazer essa fiscalização. Então a coisa vai ficar um pouco mais transparente, tá? Mas essa é sim uma obrigação da empresa. Por quê? Por que cuidar dessa saúde do empregado? Porque a gente já falou isso várias vezes. Quando nós temos um empregado, o que ele vai. É, o que na verdade ele vai exigir aí, né? Quando a gente tem um empregado, o que ele vai vender para o empregador? Ele vai vender o tempo dele, é a própria vida. Eu sempre falo para vocês que o tempo é o único recurso que não é repetível. Tá? Então, o tempo, nós não. Esse nosso aqui e agora, a gente não consegue repor. Tá? Então, os bens a gente consegue repor, o dinheiro a gente ganha de novo, tal, mas o nosso tempo, essa preciosidade, a gente tem que fazer valer. E por isso que é tão importante, por isso que existem tantas regras, tantas regulamentações para garantir a vida desse empregado, tá? Porque ele é um só, né? O empregado é um só. E em relação a alguns empregados, né? É possível exigir aí, por exemplo,
exames toxicológicos, etc.? Sim, tá? Em algumas atividades é possível, por exemplo, motorista profissional, ele precisa fazer. Tanto que, para que ele tenha a habilitação profissional, ele deve fazer o exame toxicológico. Ah, tá. Ó, uma pergunta aqui, a Adriana, né? O exame admissional é obrigatório até para estágio? Não, tá? O contrato de estágio, ele não gera vínculo de emprego. Não tem vínculo empregatício. Então, estágio não cabe pedido de exame admissional, tá? Ele não vai ter vínculo, ok? Vamos lá. E a gente estava falando dos motoristas, né? Para os motoristas, eu tenho aqui essa regulamentação, é o parágrafo 6º do artigo 168, que fala, olha, são exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames, tá? Esses exames, esse exame que é obrigatório, a exigência parte do ano de 2015, tá? É a Lei 13.103 de 2015. E é obrigatório esse exame com uma janela de detecção mínima de 90 dias, específicos para substâncias psicoativas que causem dependência ou que comprovadamente comprometem a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto no Código de Trânsito Brasileiro, tá? É obrigatória também a notificação das doenças profissionais e aquelas produzidas em virtude de condições especiais do trabalho. Mais uma vez, para garantir que esse funcionário esteja bem cuidado, tá? Tudo bem? Legal, né? Então, meninas, hoje nós estamos. Ah, não, tem o Márcio aqui, mas eu ia falar que nós estamos só nós, as meninas aqui, estudando direito do trabalho. É, e aí, a gente já viu em relação ao nosso a justa causa, né? Existe uma das causas de justa causa da embriaguez e tal. E só para vocês lembrarem, né? Eles pedem os exames toxicológicos e tal, mas detectada a substância, eu posso aplicar justa causa a esse funcionário? Não, eu tenho que mandar para o tratamento, tá? Então, hoje em dia, é considerada uma dispensa discriminatória não mandar esse empregado para o tratamento, porque se ele tem esse problema que é um vício, então ele precisa ser tratado, tá legal? Vamos ver se eu consigo aqui é, passar mais alguma coisa para vocês. É importante também cuidar dessas edificações. Iluminação precisa ser adequada, tá? Ela tem que ser uniforme, para evitar ofuscamento, reflexos, sombras, contrastes excessivos. Para também a pessoa não forçar muito a vista. É necessário que exista um conforto térmico. Vamos pensar lá que você trabalha num local e todas as janelas são fechadas, não tem ar-condicionado, só tem um ventilador lá circulando o ar parado. Tá? Isso também não pode, tá? Contrário à saúde e segurança no trabalho. Além disso, é necessário aí que sejam garantidas as seguranças, as condições de segurança em relação às instalações elétricas, tá? Num ambiente de trabalho, isso tudo tem que estar bem organizado. Imagina lá que você trabalhe num local que tem um emaranhado de benjamins. Aí é o momento certo para que para ter alguma faísca aí, né? Então, claro, tudo isso também precisa ser visto, garantido, né?
Em relação às máquinas, então é necessário que tenham aí os dispositivos de partida e parada e outros necessários para evitar prevenção e acidente no trabalho. Eu lembro de ter visto um filme. Vocês assistiram Elysium? Vou colocar aqui, acho que é Elysium. Elysium. É muito interessante porque eles falam de um momento lá no futuro em que a população pobre vive aqui na Terra e os ricos vão para esse lugar que é o Elysium. Tem tudo, tem tratamento, etc. E um dos funcionários que trabalha numa fábrica aí de reparo dos robôs, porque aí era um momento dos robôs, ele é obrigado a entrar dentro de uma câmara e antes aí de haver uma descarga radioativa, e ele não consegue, em gripa tal, ele é obrigado a entrar lá. Quando ele entra, dá-se aquela descarga e, enfim, ele tem poucos dias de vida. Então, se vocês puderem ver, esse é um exemplo de o que não deve acontecer no ambiente de trabalho. A pessoa sendo tratada como coisa, como algo que não merece aí uma importância, né, como ser humano, tá? Caríssimas, olha, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Quem quiser depois me manda uma mensagem. Eu passo para vocês esse arquivo com as normas de legislação social e trabalhista, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, surgiu uma dúvida, eu tenho curiosidade e tal, a gente vai fazer mais uma live hoje, às 9h30 da noite, então vai ser das 9h30 às 10h30, né? 21h30 às 22h30. Mandem as perguntas, tá? E aproveitem esse tempinho aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha aí, né? Pra gente terminar essa sexta-feira de uma maneira mais animada. Então, pensem aí. Vamos tentar. Nós temos essas sextas-feiras, gente, muitos feriados, né? Vai ser punk. E eu quero tentar falar com vocês pelo menos uma horinha aí nesses dias que a gente não vai ter aula, para que vocês tenham acesso e consigam continuar estudando. E aí, em sala de aula, enfim, a gente pode é, tirar as dúvidas, né, para que vocês não fiquem muito, muito, muito tempo sem aula, tá? No mais, lembrando aí, agora eu vou fazer a propaganda. Nesse sábado eu vou participar de um lançamento de uma coletânea que chama Sós. Eu escrevi um conto que é sobre o sequestro de um avião. Vocês sabem que eu gosto muito de narrativas aí, então vai ser muito bacana. São 26 autores e eu estou entre eles. Então, participem, vai ser muito bom estar aí com vocês, tá bom? Então, até mais, Marília, Adriana, Nelly. Rayane, quem mais está aqui? Quem mais está aqui? Ah, muito bem. Márcio, todos vocês, eu desejo uma excelente sexta-feira. Aproveitem e vão mandando as dúvidas, tá? Hoje foi sobre segurança e saúde do trabalho. Aí nas próximas lives a gente vai tratando dos outros temas. Se vocês tiverem dúvidas sobre outras questões, por favor, me mandem, tá? Vocês sabem que eu estou sempre por aqui e aí a gente pode cuidar. Vocês vão trabalhar esse horário, né, meninas? Que pena. Mas se tiverem alguma dúvida e quiserem me mandar, então é, podem me mandar que eu mando aí, eu respondo aqui para vocês. Tá bom? Legal, meninas. Um super beijo, fiquem com Deus
e excelente sexta-feira. Eu vou indo.